Bom dia, bom dia, bom dia, turma nota 1000, beleza? Vocês estão bem aí em suas casas? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade aí com o nosso conteúdo da disciplina de matemática? Me acompanhe lá a partir da página 12, com o assunto volume. Vamos lá! Aí na página 12 nós temos o conteúdo volume. Vamos lá fazer a leitura? Me acompanhe. Você já deve ter visto o desenho de um cubo em que algumas linhas são pontilhadas ou tracejadas, como estes aqui que vocês observam nessa imagem, certo? Então, as linhas tracejadas indicam as arestas do cubo que ficariam ocultas, escondidas, se estivéssemos olhando para o objeto. Por isso, indicam que é o desenho de uma forma espacial, de um objeto que tem volume, como este cubo de plástico aí. Então, observem que essas linhas aqui, tracejadas, que estão aí sendo apontadas pelas setas amarelas, elas aí são as arestas que ficam escondidas, aquelas que você não consegue ver quando está olhando de frente assim para um objeto, como este cubo de plástico aí. Observe que você só consegue ver as arestas que estão bem na sua frente, as arestas que estão acima, certo? Mas as que estão atrás você não consegue observar. Então essa figura de cima aí, ela está representando a forma espacial deste objeto aqui, que é este cubo de plástico, ok? Mas, professor, o que é volume? Vamos lá. Volume é a quantidade de espaço ocupado por um objeto, por uma quantidade de líquido ou de gás. Então, se um objeto ele está ocupando uma quantidade de espaço, ele tem volume, ok? Ele tem volume. Beleza? Porque ele está ocupando uma determinada quantidade de espaço. Você consegue ver aí as dimensões do objeto. Você consegue ver profundidade, altura, largura, beleza? Vamos dar continuidade aí. Observe esta imagem. Este é um círculo, certo? Sim, é um círculo. Imagina aí que você fez esse desenho em uma folha de papel A4. É como se fosse um contorno que você desenhou e pintou. Beleza, até aqui tudo bem, né? Agora, o que foi que o desenhista quis dizer quando fez essa marquinha aí dentro do círculo? Bem, observe aí abaixo no texto que diz: este é um recurso para dar a impressão de volume quando queremos desenhar uma esfera. Então, se você quiser desenhar uma esfera em uma folha de papel, você faz o círculo, né, pinta e aí você desenha esses riscos aí, certo? Dentro do círculo. E aí você vai dar a impressão de que esta imagem representa um objeto, que no caso aí é a esfera, e que ela tem volume. Ela não é apenas um contorno, beleza? Mais à frente nós temos outras imagens que apresentam outros elementos, outros efeitos, para dar aí a sensação de que essas figuras têm volume, estão ocupando uma determinada quantidade de espaço. Então observe aí, primeiro essa bola verde, que é vista aí como uma esfera também. Nós vemos aí que nela foi usado um efeito de luz, certo? E também de sombra. Observe esse efeito de luz e de sombra, certo? Olha a sombra lá abaixo, então dá a sensação de que essa figura aí ela tem volume. Você não está olhando simplesmente para um contorno desenhado em um papel. Não, dá a sensação de fato de que ela tem volume. Ela está ocupando uma determinada quantidade de espaço, beleza? Agora observe essa segunda imagem aí, ok? Nesta imagem aí, além da luz que está bem à sua frente, as estrelinhas são maiores e vão ficando esticadas e menores acima, abaixo, para a esquerda e para a direita. Então, esses são alguns efeitos também utilizados para dar impressão de volume em uma figura
ok? Na seção Diga Aí, eu quero que vocês me acompanhem. A primeira questão que aparece é: em que você pensa quando ouve falar de volume? Bem, talvez você pense aí que seja o volume do som, da música que você está ouvindo, o volume aí da televisão, quando está assistindo a novela, mas não é esse tipo de volume. Nós estamos falando aqui de volume, nos referindo à quantidade de espaço ocupado por um objeto, por um líquido ou por um gás, beleza? Vamos aí para a questão seguinte, me acompanhe. Você sabe qual é a diferença entre as figuras planas e as figuras espaciais? Vamos lá, começando com as figuras planas, nós temos o seguinte: as figuras planas, elas são conhecidas como bidimensionais. Por que bidimensionais? Esse bi significa dois, ou seja, duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? Apenas comprimento e largura. Então as figuras planas, elas vão ser vistas apenas como contornos. Os contornos que você faz aí numa folha de papel A4, por exemplo, um quadrado, um triângulo, um retângulo, são figuras planas, apresentam apenas comprimento e largura. Então observe aí o quadrado, né, que ele tem duas dimensões. Quais são? Comprimento e largura, certo? Comprimento e largura. Olha aí o retângulo, o triângulo, o círculo e entre outros. Agora vamos aqui para as figuras espaciais. As figuras espaciais, elas têm aí três dimensões. Então elas são conhecidas como tridimensionais. Por que tri? Porque são três dimensões. Tridimensionais porque são três dimensões. Agora elas vão apresentar comprimento, largura, que passa aí a sensação de profundidade, e altura, ok? Então vamos ver aí, eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Temos aqui o cubo. Observe que o cubo, ele te apresenta aí comprimento, largura com a ideia de profundidade e também altura, ok? Então comprimento, largura, né, profundidade e altura, beleza? Então você vê aí que elas têm três dimensões, diferente das figuras planas que tem apenas duas. Então o cubo ele te lembra aí o objeto, um cubo de plástico, um dado, por exemplo. Temos aqui outra figura espacial, por exemplo, o paralelepípedo, que te lembra aí um tijolo, né? Uma caixa de sapato também. Próximo nós temos uma pirâmide, como o nome já diz, né? Ela lembra aí uma pirâmide. Em seguida nós também temos a esfera, que como o próprio nome já diz, lembra uma esfera, né? Pode ser também uma bola de bilhar, né? Uma bola de boliche, uma bolinha de gude, etc. Então essas aí são as diferenças entre as figuras espaciais e as figuras planas, beleza? Dando continuidade, eu quero que você observe aí esse experimento na seção Seguindo Pistas das páginas 12 e 13. Eu quero que você faça esse experimento aí em casa para que você tenha uma ideia melhor sobre o que significa volume, que é a quantidade de espaço ocupado por um objeto. Beleza? Você faz o experimento, fotografa aí o momento em que você estiver fazendo e me envia essas fotos. Tudo bem? Eu aguardo. Então, dando continuidade, vamos aí para a seção Lápis na Mão. A primeira questão dessa seção diz assim: podemos medir o espaço ocupado por um objeto usando cubinhos de madeira, por exemplo. Não é? Então, vamos lá fazer essa atividade magnífica. Me acompanhe. Vamos lá. Então, essa atividade ela te apresenta esta pilha aí ao lado. Ela diz que o volume desta pilha é igual a 5 cubinhos. Vamos conferir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Diz mais logo aí abaixo nesta questão que esta pilha ela tem duas filas de 2 cubinhos embaixo e em cima mais um cubinho. Então observe aí essa parte de baixo separada e ela tem duas filas de 2 cubinhos. Considera aí a fila onde essa linha vermelha vai parar. Então olha aí, ó, uma fila
E agora, duas filas. Cada fila tem 2 cubinhos, beleza? E em cima dessa parte aí, você tem mais um cubinho, certo? Então, olha só o outro cubinho. Então você observou o seguinte, que na parte de baixo são 2 filas com 2 cubinhos em cada. Então a multiplicação que você faria é 2 vezes 2, que é igual a 4. Mais um cubinho que está em cima, dá 5. Então o volume desta pilha é de 5 cubinhos. Beleza? Dando continuidade, me acompanhe aí. Você tem também esta outra pilha. E a pergunta é, qual é o volume desta pilha? Certo? Então, nós vamos fazer aí as observações necessárias para encontrar o volume desta pilha. Beleza? Mais abaixo diz assim, para obter o volume da pilha, temos que contar os cubinhos que estão visíveis e os que estão ocultos, certo? Então diz assim mais abaixo, que há 2 filas de 3 cubinhos embaixo e 2 filas de 2 cubinhos em cima. Então, na parte de baixo, você tem aí 2 filas de 3 cubinhos em cada. E na parte de cima, você tem 2 filas de 2 cubinhos em cada. Então vamos observar aí a primeira camada. Me acompanha. Olha aí a primeira camada, certo? Vamos conferir se de fato tem 2 filas. Observa a linha aí. Olha aí, quantas filas? 1, 2. 2 filas, certo? E você observa que cada fila tem 3 cubinhos, certo? Então você teria a multiplicação 2 vezes 3. Por que 2? Porque são 2 filas. Por que 3? Porque são 3 cubinhos em cada fila. Então a multiplicação aí seria 2 vezes 3, que é igual a 6. Então a primeira camada ela tem aí 6 cubinhos, certo? Agora vamos calcular a quantidade de cubinhos da segunda camada, essa parte de cima. Vamos lá. Olha aí a segunda camada. Quantas filas tem? Vamos conferir. 1, 2 filas. E em cada fila você tem 2 cubinhos. Então a multiplicação aí é 2 vezes 2, que é igual a 4, beleza? Então olha aí o resultado de cubinhos que nós encontramos em cada uma das camadas. Então é como se o volume de cada camada aí fosse esses respectivos resultados que nós encontramos. Já que nós queremos saber o volume total aí, né, ao juntarmos essas 2 camadas e formarmos essa pilha maior, basta nós juntarmos os seus resultados. O resultado da primeira camada é que nós temos 6 cubinhos. Na segunda camada, nós temos 4 cubinhos. Então, somando isso aí, nós teremos a seguinte adição. 6 mais 4 é igual a 10. Logo, o volume desta pilha, certo? Desta questão, é de 10 cubinhos. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Vamos aí dar continuidade. Me acompanhe. Vamos aí para a letra A. De quantos cubinhos da segunda pilha você consegue ver pelo menos uma face? Então, olha para essa pilha aí. De quantos cubinhos desta pilha você consegue enxergar pelo menos uma face? Apenas um lado, ok? Então, vamos conferir? Vamos lá, vamos marcar com um X. Então, me acompanhe. Eu marco aqui, você marca aí no seu livro. Vamos lá. Primeiro, consigo marcar aqui. Esse aqui também, consigo marcar aí uma face. Consigo marcar também um desse. Desse aqui também. Desse aqui apenas uma face que eu consigo ver. Esse aqui também só uma face que eu consigo ver. Esse aqui eu consigo ver 3 faces, mas eu só quero uma. E deste último aí também consigo ver pelo menos uma face. Ok? Então confere aí de quantos cubinhos você conseguiu marcar pelo menos uma face. Tá? Então se você for prestar atenção, você conseguiu marcar pelo menos 8 cubinhos. Ok?
dos quais você conseguiu enxergar aí pelo menos uma face. Tudo bem? Então, observe aí a resposta e coloque aí no seu livro, beleza? Vamos agora para a letra B. A letra B diz assim: quantos cubinhos estão completamente ocultos? Estão escondidos. Se você lembrar bem, na questão anterior nós vimos que esta pilha aí, ela tem 10 cubinhos no total. Se ela tem 10 cubinhos no total e eu só consegui enxergar 8 cubinhos, marcar 8 cubinhos, significa dizer que tem quantos cubinhos escondidos aí? Se eu tinha 10 e marquei 8, significa que faltam 2 cubinhos, né? Então, marca aí a sua resposta no seu livro. 2 cubinhos estão completamente ocultos, beleza? Letra C. Me acompanhe aí na leitura. Esta pilha aí que vocês estão observando, ela tem um volume igual a 5 cubinhos. E tem 4 cubinhos na primeira camada e apenas um cubinho na segunda. Ou seja, tem 4 na camada de baixo, que é a primeira, e um cubinho em cima, que é a segunda camada, ok? Então me acompanhe na leitura. Se você completar a segunda camada, que é essa camada de cima aí, que formato e volume terá essa pilha? Complete a frase abaixo com o formato e o volume total da pilha. Então vamos completar aí esta figura. Completa aí essa segunda camada e vamos ver que figura vai formar no final. E também vamos ver qual será o volume desta figura final. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vou completar aí. Observa. Um cubinho aqui, outro aqui e outro lá atrás. Que figura nós formamos? Nós formamos um cubo, ok? Nós formamos aí um cubo. Este cubo aí, ele tem quantos cubinhos? Ou seja, qual é o volume deste cubo? Ou seja, nós tínhamos, antes de completar, quantos cubinhos? Nós tínhamos 5. E nós acrescentamos quanto? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Então, este cubo final aí, ele tem o volume igual a 8 cubinhos, beleza? Então, é só você completar esta frase. Esta pilha terá o formato de um cubo com volume igual a 8 cubinhos. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Vamos agora para a letra D. Observe, tá? E me acompanhe aí na leitura. A letra D diz assim: cada cubinho tem 1 centímetro de aresta. Quanto mede a aresta do cubo, deste cubo aí, que foi formado pelos 8 cubinhos? Então, se cada cubinho aqui tem 1 centímetro de aresta, e você quer saber quanto vale uma aresta deste cubo aí, que já está formado, basta você juntar 1 centímetro de cada aresta, de cada cubinho, e aí você vai ter uma aresta maior, a aresta deste cubo aí, que vai medir quanto? 2 centímetros, ok? Então, responda lá na letra D, que a aresta deste cubo, formado aí por 8 cubinhos, mede 2 centímetros. E agora nós vamos para a questão de número 2. Nela, você tem aí a imagem de um cubo, aquele cubo anterior, que tem aí 8 cubinhos de volume. E nós temos também mais 12 cubinhos aí que estão soltos. Observe aí. Então, se você juntar 8 cubinhos deste cubo maior, mais 12 cubinhos, que é a quantidade de cubos que vocês têm aí, só você conferir, você vai ter um total de 20 cubinhos. Então, a questão 2, ela diz assim: eu tenho um cubo formado por 8 cubinhos e mais estes cubinhos soltos aí. Será que acrescentando esses cubinhos é possível formar um cubo com 3 cubinhos de aresta? Bem, explique sua resposta. Então a questão, ela está dizendo aí que este cubo
que nós pretendemos formar com 3 cubinhos de aresta, ele tem que ter 3 filas de 3 cubinhos na primeira camada. Então vamos pegar aí estes 20 cubinhos e vamos formar a primeira camada, ok? A primeira camada que tem que ter 3 filas de 3 cubinhos em cada. Então, conforme nós vamos formando as camadas, nós já vamos contando e diminuindo da quantidade de cubinhos que estão aí em cima, que nós temos aí um total de 20 cubinhos, beleza? Então vamos aí formar a primeira camada. São 3 filas de 3 cubinhos em cada. Primeira fila, vamos lá. 1, 2, 3. Primeira fila aí de 3 cubinhos. Segunda fila, vamos lá. 1, 2, 3. Agora nós vamos para a terceira fila. Vamos lá. 1, 2, 3. Então observe que nós formamos aí uma camada, que é a primeira camada, e ela possui 3 filas de 3 cubinhos em cada uma delas. Beleza? Então nós temos aí um total de 9 cubinhos. Se você for multiplicar aí a quantidade de filas pela quantidade de cubinhos em cada fila, você vai ter a multiplicação 3 vezes 3. 3 de 3 filas e 3 de 3 cubinhos em cada fila. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, esta primeira camada aí tem um total de 9 cubinhos, beleza? Agora nós vamos dar continuidade na montagem deste cubo. Será que nós vamos conseguir montar um cubo com essas especificações usando apenas 20 cubinhos? Nós temos que descobrir isso aqui. Vamos lá. Segunda camada, vamos lá montar. A segunda camada, basta eu ir preenchendo e igualar a primeira, ok? Vamos lá. Olha aí, observe. Observe. Olha só. Então nós montamos aí a segunda camada. A segunda camada é igual à primeira. Também tem 9 cubinhos. Então, no total, quantos cubinhos nós já temos aqui? Nós temos 9 cubinhos da primeira camada e 9 cubinhos da segunda. Então nós temos aí 9 mais 9, que dá igual a 18. Só que nós só tínhamos 20 cubinhos. Nós tínhamos 20 cubinhos e já utilizamos 18. Ainda faltam quantos cubinhos? Apenas 2, não é? Então vamos adicionar esses cubinhos que faltam. Olha aí, 1, 2. Então, nós conseguimos montar um cubo com 3 camadas de 3 filas, com 3 cubinhos em cada, para nós termos aí um cubo grande com 3 cubinhos de aresta. Nós não conseguimos. Ainda falta cubinhos para a gente completar, ok? Então, quantos cubinhos nós precisamos aí para completar este cubo que nós estamos esperando formar? Vamos conferir. Observe aí. Está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós ainda precisamos de 7 cubinhos para nós formarmos aí um cubo, né, com 3 cubinhos de aresta. Né? Olha aí, olha. 1, 2, 3 cubinhos de aresta. Então, a pergunta desta questão é possível, utilizando esses 20 cubinhos aí, formar um cubo com 3 cubinhos de aresta? Foi possível só com esses cubinhos verdes aí? Não, não foi possível, certo? Porque nós precisamos aí um total de 27 cubinhos para nós formarmos este cubo grande com 3 cubinhos de aresta, certo? Então nós tínhamos 20 cubinhos verdes e nós precisamos completar com 7 cubinhos, né, que estão representados aí de amarelo. Então o total
são 27 cubinhos que nós precisaríamos. E nós só temos aí na questão 20 cubinhos. Ok? Então, façam aí a resposta. A resposta é não. Por quê? Porque ainda faltam 7 cubinhos. Pois para formar um cubo com 3 cubinhos de aresta, são necessários 27 cubinhos. Tudo bem? Bem, gente, a primeira parte desta aula termina aqui. Nós teremos aí, logo mais, a segunda parte da aula sobre volume. E nós faremos as demais atividades. Então, aguarde as minhas orientações. Então, um forte abraço para vocês. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.